Olá! Vamos para mais um episódio do Deixe Quieto. É sério isso? É sério isso que o Natal é uma festa pagã? Sem muitas demoras para a gente bater aquele papo, Deixe Quieto com um oferecimento, um apoio da Cervejaria Raf e do Frango do Pote, dois dos apoiadores do nosso podcast Deixe Quieto. Sem demoras, chama a vinheta. Olha só, a gente está chegando perto do Natal e vamos bater um papo, vamos conversar um pouco sobre essas questões do Natal ser uma festa pagã ou não. A maior parte das pessoas que fala sobre isso não tem nem ideia do que fala, ou quando tem, parece que age de má fé. Sempre com aqueles discursos de radicalismo, talvez até porque seja uma forma da pessoa extravasar suas raivas, suas frustrações, seus medos, ou por outro lado, porque ganha alguma coisa sobre isso que a gente não sabe. O Natal é uma festa religiosa que está agregada ao calendário civil no mundo ocidental. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja na França, países laicos, como se coloca, que são estados que foram rompidos com a religião. Esse rompimento, a laicização, não é contra a religião. É apenas o fato de dizer que o Estado não está vinculado a um elemento religioso. O fato de não estar vinculado ao elemento religioso, a uma instituição, a um clero, não significa dizer que o Estado é contra. É diferente de ser ateu. Quando eu digo que o Estado é ateu, porque o Estado nega a existência da religião. Isso, normalmente, é uma característica de países que se notabilizaram por serem socialistas, como a Rússia, como, aliás, a antiga União Soviética, como a Coreia ou a própria China. Então, tem que ter cuidado para saber fazer essa diferenciação. Mesmo porque nenhum desses países conseguiu efetivamente criar esse rompimento de maneira absoluta. Só para ficar claro também essa questão. No caso do Natal, é muito significativo porque ele demarca uma temporalidade. Existe um mundo antes de Cristo e um mundo depois de Cristo. Não sei se você percebeu, mas não existe ano zero. Existe o ano 1. É o nascimento de Jesus, já é tido como ano 1, marcando uma existência de um mundo de uma forma antes dele e depois dele. Até uma curiosidade é que antes de Jesus, antes de Cristo, a numeração que demarca o calendário é negativa. Menos 10, menos 1000, significa dizer que são 1000 anos para o nascimento de Cristo. Quando Jesus nasce, a gente começa a contar. Ano 1, 2, 3, 4, 5, em uma crescente. E essa crescente sempre é linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente está em 2023 e esse 2023, esse 2022, esse 2021 ou 2025 é do nascimento de Jesus. Houve muitas mudanças nesse calendário, feitas principalmente entre o Império Romano e a Igreja Católica. Há um erro, inclusive, no nosso calendário de aproximadamente 7 anos. Não que impacte o meu cotidiano nem o seu hoje em dia, mas existe essa alteração de calendário. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Historicamente, eu não sei. É importante a gente ter essa concepção. O que importa é que uma demarcação de calendário é o 25 de dezembro. E 25 de dezembro, que era o mês 10 do Império Romano e o último mês. Já notou? Nós temos 12 meses. Dos nossos 12 meses, o calendário romano só tinha 10. E o último era dezembro. Por isso, dezembro, 10. Esse 25 de dezembro é a festa de comemoração do deus Apolo. O deus da luz, o deus da música. Alexandre o Grande, por exemplo, se dizia como alguém que tinha sido abençoado pelo deus Apolo. O próprio deus Apolo era pai de Alexandre, protetor, padroeiro, protegia Alexandre o Grande. Então, o deus Apolo ele era muito famoso, o deus Apolo ele era muito conhecido, ele era muito querido pelas religiões greco-romanas daquele período. O nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, coincidência ou não, é exatamente uma menção ao próprio Apolo como um deus popular.
é onde entra a perspectiva do Natal e de praticamente todas as outras festas cristãs como uma ressignificação de práticas religiosas que existiam em outros povos dentro do Império Romano, como também da própria cultura judaica, seja a Páscoa, seja a comemoração do Êxodo, que nós vamos dar outro significado, que nós, enquanto cristãos ou influenciados pelo cristianismo, vamos dar. Há uma ressignificação porque o cristianismo tem essa característica de absorver as culturas que ele entra em contato e, a partir disso, ressignificar, dando um sentido de catequese, um sentido de expansão. Algo, por sinal, que era muito parecido com aquilo que o Império Romano fazia. O Império Romano chegava numa cultura, absorvia determinados elementos, abandonava outros, mas ressignificava todos eles. O indivíduo que fazia parte do Império Romano, sendo de uma outra cultura, a médio e longo prazo, abandonava seus próprios elementos culturais e se estabelecia naquilo que o Império Romano queria. O cristianismo, essencialmente, faz isso porque o cristianismo é uma religião de origem helenística, de sincretismo, de universalidade, de absorver elementos de outra cultura ou de outras culturas e dar sentido a esses elementos, para dar uma ideia de quê? Universalidade. Ah, eu sou cristão, eu posso ser branco, preto, azul, transparente, alto, magro, gordo, baixo, eu posso ser qualquer coisa. Essa ideia de universalidade está associada ao Natal. Essa ideia de universalidade está associada à ideia que todas as pessoas do mundo foram salvas, ou puderam ser salvas, ou estavam para ser salvas no momento desse nascimento do menino Jesus, como um elemento de renovação, como um elemento de ressignificação dos nossos cotidianos, de um recomeço, que tudo agora vai ficar melhor. Isso é uma característica do cristianismo. Associar essa prática à ideia da esperança, à ideia da melhoria. Alguns filósofos do século XIX condenam isso, porque entende-se que a esperança é algo que impede a movimentação. Ou a ideia da aceitação da situação que você está nesse momento por uma intervenção divina. Ah, como é que você está hoje? Como Deus quer. Ah, como é que você está hoje? Do jeito que Deus manda. Deus escreve certo sobre linhas tortas. Deus fecha uma porta e abre uma janela. O Natal está associado a esse elemento da renovação, mas ao mesmo tempo também de uma espera. Você, o que é que pensa sobre isso? Você, o que é que acha sobre isso? O Natal é uma festa pagã? Ora, o Natal não, ele não é uma festa pagã, é uma festa cristã. E é uma festa cristã a partir de elementos que o cristianismo absorveu de uma série de outras culturas, como o próprio carnaval. A ideia da festa Baco, a Saturno, a ideia de todo mundo fazer o que quiser, como quiser, durante aquele determinado momento, porque depois você vai ter uma carestia, depois você vai evitar determinados comportamentos. A mesma coisa acontece com São João, com São Pedro. Todas as religiões vão ter esses elementos. O que o cristianismo faz? Absorve e ressignifica. Objetivamente, o Natal é uma festa pagã? No meu entendimento, de maneira nenhuma. É uma festa cristã. Só que ela se baseia em elementos de outras culturas, de outros momentos que foram ressignificados. O sentido mesmo é aquilo que você espera do Natal. É aquilo que você vai fazer com sua própria vida. É aquilo que você faz com a vida dos outros. A ideia da caridade, a ideia da ajuda, a ideia de como você se coloca socialmente e faz uma reflexão sobre suas próprias atitudes, seja na sua família, seja na sociedade, no seu trabalho, na comunidade que você faz parte e que você compõe. O sentido do Natal está muito mais associado a isso. Não que a gente deixe para lá aquilo que os filósofos, os pensadores, os teólogos falaram sobre o Natal ou sobre o cristianismo. Mas se cada um de nós nos preocupássemos com a nossa própria vida e como nós poderíamos ser melhores para o outro, muitos dos problemas que nós temos não aconteceriam. Existe uma associação ao Natal muito interessantíssimo, que foi o primeiro Natal da Primeira Guerra Mundial em 1914. Muito interessante essa história. Efetivamente, alemães e franceses estavam se confrontando até que do lado francês, um soldado acendeu uma vela
e ergueu no dia de Natal, do 24 para o 25 de dezembro. É verdade, viu? Não é uma historiazinha qualquer, não. A gente só não sabe o nome do soldado. Só que essa sensação e esse sentimento fez com que os soldados alemães que estavam do outro lado das trincheiras simplesmente também acendessem velas, fósforos e levantassem. E houve, no Natal de 1914, do 24 para o 25, a suspensão dos conflitos entre França e Alemanha. Entre França e Alemanha, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1914, não houve guerra, não houve disparo de balas, pessoas não morreram nas frentes de batalha na Europa. Isso não foi uma determinação do Estado, isso não foi uma determinação do Conselho de Guerra, isso não foi uma determinação de oficiais, isso foi a atitude de um único indivíduo que naquele dia, que naquela hora, salvou dezenas de milhares de homens. Uma atitude que preservou, pelo menos naquele dia, dezenas, milhares de famílias francesas e alemães. Viu como é importante uma atitude? Viu como é importante a gente saber um pouco do Natal? Então, Feliz Natal a todos aqueles que acompanham o Deixa Quieto. Feliz Natal a você que nos ouve. Feliz Natal a você que nos apoia. Feliz Natal até aqueles que não nos ouvem, aqueles que não nos apoiam, mas eu espero que apoiem. Aqueles que não querem de jeito nenhum, deixe quieto e até o próximo episódio.